O seu pensamento cria a sua realidade. Se apontarmos para as nossas próprias mãos com um microscópio eletrônico, nós veremos células, depois moléculas, átomos, núcleo do átomo, os prótons, os quarks, depois as cordas e, por fim, vácuo quântico. Existem várias correntes da física e formas diferentes de suas análises quando o assunto é física quântica. Mas existe um consenso: tudo é feito de átomos. A sua mão, a cadeira que você está sentado, o pelo do seu gato, as pétalas das flores, absolutamente tudo ao nosso redor é feito de átomos. Alguns estudiosos acreditam que por trás de tudo está o vácuo quântico e que é dele que emana um potencial gigantesco de energia que poderia explicar muitas coisas sobre a criação do universo. De um lado, os cientistas que tentam provar a existência de Deus através da física quântica, e do outro, céticos que não acreditam nessa possibilidade. Se Deus é uma energia que está em tudo, presente em todas as coisas do mundo e que emana a sua força sobre nós, e seu nome poderia ser vácuo quântico? É isso que muitos estudiosos acreditam. Vácuo quântico pode ser descrito como um mar de energia infinita de onde tudo nasce. Esse oceano está por trás de todas as construções. Está por trás de todos os átomos que constroem o mundo como se fosse o primeiro tijolo de uma construção. É através da energia desse vácuo que a matéria passa a existir. Mas se somos realmente energia, será possível o nosso pensamento criar a realidade? Um experimento que abalou o mundo científico nos deixou esse questionamento. Os cientistas colocaram em prática esse experimento pela primeira vez há mais de 200 anos. E vou explicar aqui como ele funciona. Dá uma olhada. O mundo que vivemos, se jogarmos bolas de gude em uma parede com duas fendas, elas se comportarão como esperado. Passarão pelas fendas de forma aleatória e marcarão lá do outro lado duas colunas de impacto. E se colocarmos essa parede com duas fendas dentro de uma piscina, o impacto da água causará ondas que passarão pelas duas fendas e do outro lado criarão infinitos pontos de impacto. Sabendo disso, vamos para o outro lado da experiência. Esse mesmo experimento feito em um universo microscópico possui resultados incrivelmente diferentes, bizarros, como diriam os cientistas. Pegaram então um único elétron. Só para você saber, partícula é 10 trilhões de vezes menor que uma bola de tênis. Então, ele foi disparado sobre uma placa de metal com duas fendas e o resultado foi muito estranho. Esse único elétron foi capaz de passar pelos dois buracos ao mesmo tempo, criando do outro lado da parede pontos infinitos de interferência. Notaram que ele não agiu como partícula, e sim como onda? Mas como que isso aconteceu? Como um objeto consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Esse se tornou o experimento fundamental da mecânica quântica. Como pensar que os elétrons são partículas, como bolinha de gude, por exemplo, só que mas muito menor. Mas nesse experimento, o elétron se comportou como uma onda, criando do outro lado infinitos pontos de interferência e não somente dois pontos de impacto, como era o esperado. Procurando então respostas, eles colocaram um objeto observador na entrada dessas fendas para saber como que o elétron agia. Eis uma grande surpresa. Ele se comportou de uma forma diferente da primeira vez, como uma bola de gude e dessa vez não mais como ondas. Apontaram então que aparentemente o comportamento da matéria quântica é bem diferente de quando nós estamos observando e quando não estamos. E isso aconteceria basicamente pela influência energética que o observador exerceu sobre a partícula. Bruce Lipton, em seu livro Biologia da Crença, afirma que a física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia e cada um deles tem uma assinatura e constituição própria. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser
identificados. Todo o material no universo, incluindo você e eu, irradia uma assinatura energética única. Quando o elétron foi observado, interferiu no seu rumo e isso levou alguns cientistas a procurar explicações e a formular teorias sobre esse assunto. Algumas linhas de estudo acreditam que essa é a forma mais completa de que o pensamento influencia tudo ao nosso redor, da mesma forma que influenciaram um elétron. Em um outro teste feito em laboratório, os cientistas conseguiram fazer com que as duas partículas se interligassem. Juntaram duas partículas e depois as separaram a distâncias gigantescas. Ao movimentarem uma das partículas, automaticamente a outra realizou o mesmo movimento, comprovando cientificamente que elas passaram a se comportar de uma forma interligada, como se não houvesse espaço entre elas. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento de partícula. Se pode explicar perfeitamente a possibilidade da telepatia e reforça a ideia de que pensamento pode modificar a nossa realidade. Atualmente, a física entende que os elétrons podem ser ondas e partículas ao mesmo tempo, dependendo da forma como nós observamos, agimos. Essa dupla característica aparentemente contraditória é chamada de dualidade onda-partícula. E isso explica muita coisa, além de abrir milhares de possibilidades sobre o assunto. Somos matéria ou energia? O elétron é partícula ou onda? A resposta para as duas perguntas é exatamente a mesma. Somos tudo ao mesmo tempo. Por isso, a mente e o corpo devem seguir juntos, segundo estudiosos de física quântica. Pensamentos negativos atraem acontecimentos ruins e, dessa forma, atraímos a doença, as dívidas, relacionamento ruim. Assim como observar o elétron fez com que ele mudasse o seu comportamento, agir na vida com um pensamento ruim vai te trazer uma realidade desagradável. Se o nosso pensamento atrai a nossa realidade, então somos responsáveis pelas energias que atraímos para nós. Por exemplo, quando pensamos muito e temos medo de ser assaltados, saímos de casa com esse pensamento. Logo, a energia que você emana pode estar em sintonia com aquela pessoa que já sai de casa pensando em assaltar. Mas se tudo o que eu penso pode acontecer, daí vai a pergunta: então por que você nunca ganha uma bolada na Mega Sena? O motivo é que você não acredita de verdade que pode ficar milionário de um dia para o outro. Somos mais condicionados que seremos assaltados ao invés de ganhar na Mega Sena. E você, o que tem pensado nos últimos dias?